A paz do Senhor seja contigo. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Confie no seu poder, confie na sua presença, confie na sua palavra. Busque a face do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Clamai o seu nome enquanto está perto. Que o Senhor possa, nesse dia de hoje, ouvir a voz do teu clamor e da tua oração. Que você possa, no dia de hoje, buscar a presença do único e suficiente Salvador. Porque Ele é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer, além do que pedimos, além do que pensamos. Ele te ama, quer e pode mudar a tua história. Que o Senhor abençoe e te guarde. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça. O seu like ele é muito importante. Ele nos dá visibilidade. Ele nos ajuda a alcançar mais vidas. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O intuito e objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que o teu coração seja sedento por ouvir a palavra do Senhor. Jesus te ama e ele não quer que você pereça, mas ele quer que você tenha conhecimento da sua palavra e seja salvo. Fique na graça, fique na paz e que o Senhor te abençoe em todo e qualquer momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha.
e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja a sua palavra. João, apóstolo do Senhor Jesus, o profeta, o apóstolo do amor. Um homem que andou com o Senhor durante os 3 anos, aprendeu com o Senhor o evangelho da salvação, que estava diante dele, diante da cruz, no dia da crucificação, que recebeu do Senhor a incumbência de cuidar da mãe do Senhor Jesus como se fosse sua mãe, e que amou o Senhor ao ponto de, quando ele sentava para comer, para cear junto com o mestre, ele sentava ao lado e encostava a sua cabeça no peito do mestre. João, um homem que amava fazer a obra do Senhor, e por causa dela passou muita tribulação, muito perrengue, muito problema, mas nunca desistiu de fazer a obra do Senhor. Este livro que ele escreveu, Apocalipse, ou o livro das revelações, ele vem trazendo as revelações do Senhor Jesus Cristo sobre as coisas que hão de acontecer. As coisas que vão acontecer nos finais dos tempos, quando todo o propósito de Deus se cumprir. Mas hoje eu não quero falar das revelações, do que Deus mostrou, do que Deus falou, embora seja muito importante, mas eu quero hoje falar sobre João, onde João estava, quem era João e como João estava quando recebeu de Deus essa incumbência de ver, ouvir e transcrever e enviar às igrejas. João não era um homem livre, não era um homem que podia trafegar no meio de outros homens, de fazer as coisas. Nesse ponto aqui, a perseguição contra a sua vida foi tanto que ele chega a ser enviado para uma ilha que é uma espécie de cadeia naquela época, para que ele se calasse, para que a palavra que ele pronunciasse se calasse. Enviaram ele para este lugar, porque tentaram matá-lo e não conseguiram. Enviaram ele a este lugar para impedir que ele fizesse a vontade de Deus. Mas nem o lugar, nem a condenação, nem a perseguição dos homens, nem a perseguição de Satanás impediram Deus de fazer através da vida dele que essa palavra chegasse a mim e a você. E quando eu comecei a estudar esses textos do Apocalipse e a me maravilhar, sabe, com a leitura e entender que, embora diante dos olhos humanos havia limitações, Deus preparava tudo. Deus preparou o lugar, Deus preparou as pessoas, Deus preparou o momento para que ele tivesse essa experiência com ele, para que ele pudesse transcrevê-la de uma forma sistemática, ampla, que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Ele não estava confortável, ele não estava num lugar onde ele tinha ali conforto, né? Ele não foi para lá por escolha própria, não, eu vou ficar numa ilha deserta
para que eu possa trabalhar para o Senhor, para que eu possa ter uma experiência melhor com o Senhor. Não, ele foi colocado ali justamente pelo contrário. Ele foi levado contra a sua própria vontade, porque quando tentam matá-lo, eles não conseguem, o Senhor não permite. E o homem endemoniado que vê ele vivo, apesar das suas tentativas de mergulhá-lo em óleo fervente e ele sair dali vivo, então ele percebeu que não tinha como matá-lo se o Senhor não permitisse. Então ele coloca ele num barco e envia para essa ilha, que é uma prisão, que é um lugar de tormento, que é um lugar terrível, achando que silenciaria as suas palavras. Mas Deus, quando ele tem um propósito na nossa vida, não importa onde nós estamos. O que importa é a quem servimos. O Senhor, quando ele tem um propósito, ele cumpre o seu propósito na nossa vida. Porque a promessa do Senhor é fiel. A palavra dele não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. E João vem contando como o Senhor, nesse dia, se aproxima dele, como foi que ele teve essa experiência. Ele foi arrebatado em espírito, ele foi levado até os céus, ele viu coisas que ele tenta nos transmitir, falando, olha, os olhos dele eram como fogo, os pés dele eram como latão. Não era um latão reluzente, era como. Ele queria dizer a potência daquele brilho, as coisas que ele estava vendo, como Jesus estava vestido, como Jesus se apresentou diante dele. E é isso que ele vem transmitindo. E o interessante é que, aonde ele estava, Deus providenciou como essas cartas saíssem e chegassem até onde o Senhor queria que chegasse, até as igrejas que o Senhor estava advertindo, estava afrontando, estava corrigindo-as para que elas se posicionassem, para que eles se voltassem para Ele. E o Senhor falou, escreve, manda essas cartas. E eu fico me perguntando, nos dias de hoje, quando nós estamos em situações difíceis, quando nós estamos vivendo tempos, de escassez, e Deus nos dá uma direção e nos dá aqui um comando, a nossa atitude é olhar para a nossa pequenez, para a nossa limitação, para a nossa deficiência, para a nossa dificuldade, e dizer, eu não vou fazer porque eu não tenho como, eu não vou fazer porque eu não tenho condições. E aqui também o meu pensamento já foi na viúva que recebeu o profeta Elias. Ela recebeu de Deus, Deus colocou no coração dela que ela ia recebê-lo, que ela ia cuidar dele. Só que a casa dela, o trigo estava acabando, o azeite estava secando. A quantidade que tinha naquele momento era apenas para fazer um bolo. E no pensamento humano, no pensamento lógico, ela disse, vou fazer, vou comer com meu filho e depois disso eu vou morrer. Porque não tem mais, não tem de onde tirar, não tem mais o que se fazer. Tudo se acabou. E quando o profeta chega e pede ela água, ela vai buscar a água, sem resignação, sem reclamação. E o profeta fala, olha, antes, peraí, traz a água, mas traz também um pedaço de pão, um pedaço de bolo para mim. E ela respira, volta-se para ele e fala, olha, Senhor, você está vendo esses pedacinhos de madeira que está nas minhas mãos? Pois é, eu estava justamente catando eles para acender o fogo, para assar o último bolo, dividir com meu filho, para que a gente comesse, e depois disso, esperasse a morte. E o profeta fala com ela, olha, você vai fazer exatamente o que você falou, mas primeiro você vai fazer um bolo para mim e trazer aqui. Porque da panela a farinha não vai se acabar, da botija o azeite não vai secar. E ela obedeceu a voz de comando, aquela palavra do profeta, porque ela sabia que Deus havia determinado que ela iria cuidar dele. Ela só não sabia como, ela só não sabia de que forma. E Deus fez com que o azeite multiplicasse, com que a farinha se multiplicasse, até chegasse o dia em que a chuva voltasse a cair sobre a face da terra e houvesse novamente condições de sobreviver. E eu quero te dizer nesse dia, não importa a escassez, o tempo da dificuldade, o momento da dificuldade, não importa a luta
as batalhas que você está enfrentando, quando você confia em Deus, quando você dá crédito à palavra do Senhor, Ele é fiel. Se Ele disse para você continuar marchando, continue, persevere. Ande de cabeça erguida na presença dos homens, crendo na palavra daquele que te enviou, daquele que te lavou, daquele que te transportou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. E você que ainda não se rendeu aos pés da cruz, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, entenda que quanto mais você confia em Deus, quanto mais você dá crédito à palavra de Deus, quanto mais você se posiciona diante dele, ele cuida, ele zela, ele guarda. Você pode até não entender o como, de que forma as coisas vão acontecer, mas saiba que Deus é fiel e que ele não deixa a sua palavra cair por terra. Se ele colocou no teu coração para que você permaneça firme, fique firme, creia na promessa e na palavra do Senhor. Confie no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso, querido. Ele é fiel. Ele doou e entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, foi para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Quando Ele se rendeu, foi no meu e no teu lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e, como diz a própria palavra, ele está vivo. Ele permanece vivo, à destra de Deus, esperando o grande dia da sua vinda para buscar a sua noiva lavada e remida pelo seu sangue. Que você possa confiar no Senhor, que você possa dar crédito à palavra do Senhor, buscar a face do Senhor e se posicionar na presença do único e suficiente Salvador. Jesus te ama e Ele quer e pode mudar a tua história. Confie no seu poder, confie na sua palavra, busque a sua face e permaneça fiel até o fim, porque o Senhor vai transformar e renovar e restaurar a tua história. Fica na graça, fica na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua face e que todas as coisas cooperem para o bem da sua vida. Jesus te abençoe e te guarde. Amém? Deus é fiel.